As dúvidas, a gente convidou o médico urologista, o Paulo Roberto Marques, para esse bate-papo. Confere aí. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo Bem-vindo. ótimo. Obrigado pela Bem-vindo. disponibilidade, tá? Eu que agradeço a disposição de vocês de nos receber hoje aqui. Bom, ótimo. vamos falar primeiro sobre essa. A gente tem aqui no telão, vou pedir para a nossa produção colocar aqui para a gente. A gente tem aqui um guia para a gente falar sobre esse assunto, né, que é a incontinência urinária, mais voltada, né, do que pode acontecer com a atividade física, principalmente se tratando de alguns esportes específicos, né? Exatamente. A gente veio de um ano, tá até acontecendo agora a As Paralimpíadas, a gente vai aqui para o nosso telão. A gente vai primeiro falar sobre a incontinência. O que é a incontinência urinária, Dr. Paulo? Certo. Essa pergunta é muito boa, porque a incontinência urinária, basicamente, o que ela é? Ela é a perda de urina durante qualquer atividade durante o dia a dia. O que é muito comum no dia a dia são as pessoas acharem que é normal perder urina. Seja durante uma atividade física, seja após urinar. O normal é que a parte íntima não fique molhada. A perda de urina involuntária é que caracteriza a incontinência urinária, que infelizmente muitas pessoas acabam achando que isso é comum, perdem qualidade de vida, seja na atividade física, seja durante a relação sexual. Em qualquer momento, ela é prejudicial à saúde. Então, basicamente, é a perda urinária sem você estar com vontade de urinar. É isso que caracteriza a Tem muita gente que incontinência. prende, né? Não fica segurando ali, né? Isso é um durante o grande dia. problema. Por exemplo, quando você prende por muito tempo a urina, por exemplo, se vocês estão aqui no programa, ou então já entrou com a bexiga cheia. Numa manhã hoje, por exemplo, já foi ao banheiro quantas vezes hoje? Parou para analisar isso? Poucas vezes, provavelmente. O que acontece? Quando se prende muita urina, já se caracteriza um alto risco para você estar desenvolvendo infecção urinária de repetição. Prender urina também não é bom. O que vai acontecer? Em alguns casos, pode gerar até incontinência urinária também. Porque a incontinência urinária ela é classificada de várias formas. Uma delas é quando a bexiga fica muito cheia, que a bexiga involuntariamente acaba expulsando a urina, que é o que a gente chama de transbordamento urinário. Então, prender muita urina também não é bom. O ideal é fazer o quê? Um mapa diário da urina, tanto para homens quanto para mulheres. Entendi. Como é que você vai fazer isso? Ingerindo uma quantidade adequada de água durante o dia. Geralmente uns 2 litros de água por dia é o ideal. E aí se você perceber que está indo ao banheiro de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, é o ideal. Você não está prendendo urina e também não está perdendo muito. Se nesse intervalo você perder urina, já não está muito legal. Certo. A gente está falando sobre exercícios, né, que podem fazer com que a gente possa ter a continência urinária. Quais são os exercícios mais comuns que pode ocorrer? Certo. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. Por exemplo, essas atividades físicas de alto impacto, como por exemplo um levantamento de peso. Vamos supor que aqui agora está bastante em voga aí as turmas de CrossFit. Uma mulher pega um peso ali de 80 quilos e ela não tem uma musculatura do assoalho pélvico bem forte. Grande parte delas estão perdendo urina aí e nem sabem que isso é um problema. Então, por exemplo, no voleibol, quando pula e você salta e cai no chão, impacto, perde urina. Futebol, qualquer esporte de alto impacto pode você estar perdendo urina. Principalmente porque os exercícios físicos, eles precisam ser bem feitos. Para você fazer um exercício físico bem feito, você tem que ter um fortalecimento da musculatura. Por exemplo, você chegar a ir para uma academia, basicamente. Não é normal a pessoa no primeiro dia de academia já colocar, por exemplo, 80 quilos na extensora, por exemplo. Ela começa com um pequeno peso. Quando as pessoas elas não fortalecem adequadamente a musculatura do assoalho pélvico, que é essa região aqui que envolve a uretra, a bexiga e tudo, ela fica muito frágil. Qualquer pesozinho que ela coloca ou qualquer impacto, ela vai perdendo urina. Isso é tão grave que chega um momento que até varrendo uma casa ou então tossindo, a pessoa perde urina. Doutor, mas a gente tem, por exemplo, eu particularmente tenho essa dúvida, né? As pessoas quando elas prendem urina, faz mal. Isso. Mas também quando elas perdem a urina, também faz mal. Isso. O que a urina em si vai ajudar no nosso organismo? Essa pergunta é muito boa. Acho que é a pergunta que muitas pessoas se fazem. A urina,
ela é, no final de tudo, um produto do metabolismo das pessoas. Ela indica um bom funcionamento do rim, um bom funcionamento cardíaco. Ela indica que você está em dias da sua saúde. Por exemplo, se você está retendo muita urina, qual é o problema nisso? Você não está urinando. Para não estar urinando, tem alguma coisa que está alterada. Pode ser infecção, pode ser uma pedra ali na bexiga, pode ser, por exemplo, o canal do xixi que fechou, você não está sabendo. Por exemplo, mas se você começa a perder a urina, é porque às vezes a gente só pensa que a urina que perdida é uma gotazinha de xixi. Isso. Mas o final disso é perder tudo. Tem pessoas que não conseguem nem sair de casa. Entendi. Com isso. Quando a gente prende, eu vou voltar aqui para o nosso telão, já falou dos esportes, eu pedi para colocar logo tudo aqui para mim no telão, mas eu acho que essa atitude de prender a urina, né, e essa incontinência, ela pode influenciar na força do jato, na cor da urina ou não? Com certeza. Essa questão é o que tem que ser bem avaliado por todas as pessoas que perdem a urina. Por exemplo, a urina ela varia de todas as cores. As pessoas normais, assim, que têm uma saúde boa, a gente pode dizer assim, geralmente a urina ou fica clarinha ou ela fica um pouco mais amarelada. Mas, por exemplo, se você reter muita urina, chega um momento que ali dentro começa a criar até pus dentro da bexiga. É um problema muito sério. Hoje em dia, eu, como urologista, posso até falar para vocês com tranquilidade. Eu creio que uma infecção urinária hoje ela é muito mais grave do que, por exemplo, uma pneumonia, que todo mundo tem muito medo. Nossa. Entendi. Então, isso é uma questão muito boa. Porque, por exemplo, se a urina está saindo, por exemplo, com mau cheiro, a urina fica muito, muito desconfortável o cheiro dela. Já está passando a hora de procurar o atendimento especializado. Né? Então, prender a urina ou perder a urina são dois problemas muito sérios. O certo é ficar no meio. Ficar aqui a urina paradinha dentro da bexiga e na hora que deu vontade, urinar normal. Vai, normal, né? Perfeito. Bom, aí a gente falou, né? Você explicou como que acontece a incontinência, Raquel falou sobre os esportes, né? A gente citou aqui alguns esportes de grande impacto que influenciam, né? O início desses problemas com a urina. Agora vamos falar sobre sexo e faixa etária, homens, mulheres, idade, né? São crianças, podem já desenvolver com a prática de esportes também ou não? Geralmente, nas crianças, quando tem algum problema de incontinência urinária, já é algo congênito. Geralmente, quem são as pessoas mais acometidas por essa incontinência urinária são mulheres na idade, digamos, na idade adultas jovens. Assim, numa idade entre 25 e 35 40 anos. Por que elas são as pessoas que mais sofrem com isso? Porque quando uma idosa, por exemplo, tem uma dificuldade ou ela perde urina, ela já fica alerta, porque ela acha que isso é normal na idade dela, ela procura auxílio. Mas uma mulher da idade, assim, vamos supor, qual é a tua idade, Jéssica? Vamos deixar nos 20. Pronto, 20 anos. Uma mulher com 20 anos perdendo urina não é normal. Ela tem que ser avaliada. Geralmente, por que as mulheres são mais comprometidas com isso? Porque se você for olhar, a uretra feminina, ela tem de 3 a 4 centímetros, é bem pequena. A do homem tem 16 centímetros, os mais favorecidos, né? Mas ela varia de 12 a 16. Certo. Então, protege bastante o homem de perder a urina. Mas essas mulheres de meia idade que estão com esse problema, elas precisam ficar atentas. Geralmente, ficam nessa faixa etária. As mulheres com a idade mais avançada, elas acabam sendo mais comum, mas é mais fácil tratar. Porque geralmente é pela queda hormonal, tem a atrofia da região vaginal, e aí só, por exemplo, com uma simples reposição hormonal dá para tratar. Mas, por exemplo, se a pessoa começa a perder a urina com 20 anos, quando ela tiver com 50, como é que vai estar isso? Entendi. Aí a gente vai ter que recorrer a medidas de tratamento mais complexas. A gente pode confundir a incontinência urinária com a bexiga imperativa ou não? Essa pergunta é fantástica, sabia? Porque, na verdade, a bexiga hiperativa ela é uma classificação de incontinência urinária. A incontinência urinária, para se entender bem, ela é classificada basicamente de 4 formas. Sim. Que é a incontinência urinária de transbordamento, é quando a bexiga fica muito cheia, você prende a urina. A incontinência urinária de esforço, que é muito comum. Geralmente, pessoas que fazem os esportes ou né? então com atividades mais pequenas, elas perdem a urina. Quando tem a bexiga hiperativa, que é aquela vontade de toda hora de estar indo ao banheiro, toda hora. E tem uma que é pouco falada, que geralmente não é muito comum, que é, geralmente, ela é uma perda contínua. Não tem nenhum momento que você não fique sem se molhar.
geralmente acontece após traumas cirúrgicos. Por exemplo, as mulheres parto, são... né? Exatamente, eu ia falar isso. Um parto traumático ou então uma cesariana, pode ser que durante o ato cirúrgico ali, se tem uma lesão na bexiga e tem uma comunicação anormal entre o útero da mulher e... O útero não, a vagina e a bexiga. Isso, o que se chama isso? O nome disso é fístula, uma fístula vésico-vaginal. Quando isso acontece, toda hora tem perda. Então, a bexiga hiperativa, que é mais comum nessas mulheres de meia idade, ela é um tipo de incontinência urinária. Porque quando a bexiga está toda hora você perde urina, não é assim. Começa com a sensação de querer ir toda hora ao banheiro. Chega um momento que a tua bexiga se acostuma com aquilo ali, a gente pode dizer isso entre aspas, né? E ela não acostuma, ela vai se adaptando àquele... A bexiga imperativa é também aquelas pessoas que não conseguem segurar por nada. Tipo, pensou em fazer Exatamente. E vai logo. Isso que eu ia te falar. A bexiga, chega um momento que ela tem uma contração tão alta que ela não consegue mais reter ali dentro aquela urina. Tem muita gente que usa cinta, né? Roupas apertadas, principalmente roupas íntimas, né? Bem apertadas, né? Isso pode trazer problema também, pode causar incontinência urinária. A gente passa o dia todo usando cinta, né? Aqui na região abdominal, na região do quadril. Tudo que diminui um pouco aqui a fisiologia da região abdominal, aqui dessa região de transição, aonde fica localizada a musculatura do assoalho pélvico, pode estar dando problema. O que é aconselhável de se fazer? Principalmente é procurar o tratamento precoce. Por exemplo, se uma mulher tem esse problema de bexiga hiperativa ou uma incontinência urinária de esforço, se ela procurar no momento inicial, a gente não pode dizer que é fácil, mas é muito mais passível de resolução. Entendi. Né? Entendi. Por exemplo, só para vocês terem uma noção, se uma pessoa começou a perder a urina durante a vida toda e ela chegar lá com a bexiga hiperativa sem nenhum tratamento, tem cirurgia até para fazer uma nova bexiga. Tem casos que você tem que tirar a bexiga e fazer uma nova bexiga, seja com intestino ou com outra estrutura do corpo. É um problema sério. Entendi. Vamos voltar aqui para o nosso telão. Falamos de incontinência, falamos dos esportes, falamos da predisposição, né? Das pessoas que mais sofrem com esse problema. Agora vamos falar do tratamento, né? Feito diretamente com o urologista, vocês associam algum outro especialista, algum outro profissional nesse tratamento? Essa pergunta é muito boa também. Por exemplo, existem os fisioterapeutas, que eles ajudam muito a gente. O primeiro linha de tratamento é a fisioterapia do assoalho pélvico. Então a gente direciona para eles. Isso geralmente resolve, é a primeira linha de tratamento. Você fazendo fortalecimento da musculatura, lembra que eu falei no princípio? Tipo fisioterapia, pilates, né? Exatamente. RPG. É fantástico. A fisioterapia é muito desvalorizada por muitas pessoas, mas ela é a primeira linha de tratamento nesses casos. Entendi. Então, medicação. A medicação, exatamente. A medicação, ela é segunda linha. Se a fisioterapia não resolveu aquele problema, a gente vai indicar medicação. A medicação é utilizada na bexiga hiperativa. Certo. Quando a fisioterapia não resolve a incontinência urinária de esforço, a gente tem uma cirurgia que é feita, que é um implante de uma telazinha bem pequenininha. Essa tela, ela tem 1 centímetro assim, de largura e o comprimento dela é em torno de 6 centímetros. A gente coloca ela na região da uretra, suspendendo a uretra para cima. Entendi. E aí resolve o problema. Muito bem, gente. Perfeito. Ó, a gente agradece aqui o nosso Dr. Paulo Roberto Marques. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por ter trago esse assunto aqui pra gente. Ninguém vai aprender urina, né? Fazer o xixizinho direitinho, negócio de beber 2 litros de água antes de dormir para acordar com a bexiga ali faltando, nada disso. Tem que ter, na verdade, isso é uma coisa bem básica. É igual que eu falo. Por exemplo, a alimentação, fugindo um pouco do assunto, ela é uma coisa que reflete a educação. Urinar é do mesmo jeito. Se você tem esse hábito educacional de beber água certinho, ir ao banheiro no horário certo, improvavelmente você vai ter um problema.